Com grande alegria, damos as boas-vindas a todos que nesta semana participam dos nossos encontros, seguindo o livro de formação Entendi a Missão. O título do encontro de hoje é Entendi a Missão, na Escola do Fundador, o Padre José Kempter. Iniciamos o nosso encontro indo até Santa Maria, participando da oração inicial, junto ao Santuário Lar da coordenadora da campanha da Mãe Peregrina na Arquidiocese de Santa Maria, Fátima Pule. Sou a Fátima, coordenadora da campanha da Mãe Peregrina de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Bem-vindo a todos para o nosso encontro. Diante do Santuário Lar, Mãe e Rainha da Conversão, iniciamos o segundo encontro com o Sinal da Cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a oração do Espírito Santo no livro de Cantos e Orações na página 61. Espírito Santo, Tu és a alma da minha alma, cheio de humildade te adoro. Ilumina-me, fortifica-me, guia-me e consola-me. Revela-me tanto quanto isso ao plano do Eterno Pai corresponde. Revela os teus desejos, faz-me entender o que o amor eterno de mim deseja. Faz-me entender o que devo fazer, faz-me entender o que devo sofrer. Faz-me entender o que em silêncio, com modéstia e reflexão, devo aceitar, carregar e suportar. Sim, Espírito Santo, faz-me entender a Tua vontade, a vontade do Pai. Pois minha vida inteira não quer ser mais que um contínuo e perpétuo sim, aos desejos e ao querer do Eterno Pai. Amém. Preparemos o nosso coração para acolher a mensagem da Palavra de Deus, que está em Romanos, capítulo 12, do versículo 3 ao 8. Pela graça que me foi dada, recomendo a cada um de vós: ninguém faça de si uma ideia muito elevada, mas tenha de si uma justa estima, de acordo com o bom senso e conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Como num só corpo temos muitos membros, cada qual com uma função diferente. Assim nós, embora muitos somos em Cristo um só corpo, e cada um de nós membro um dos outros, temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dado. É o dom da profecia? Profetizemos, em proporção com fé recebida. É o dom do serviço? Prestemos esse serviço. É o dom de ensinar? Dediquemo-nos ao ensino. É o dom de exortar? Exortemo-nos. Quem distribui donativos, faça com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica às obras de misericórdia, faça com alegria. Glória a vós, Senhor. Na igreja, todos temos um lugar e podemos oferecer os nossos dons à comunidade, sem orgulho ou vanglória. O importante é reconhecer o nosso lugar na igreja e servi-la com os dons que recebemos. E a recompensa? O verdadeiro servidor do Evangelho não espera recompensa. A sua recompensa é a graça de Deus, o seu amor e a sua misericórdia. Humanamente falando, aos olhos do mundo, João Pozobon não tinha muito valor. A sua formação escolar se resumia ao mínimo. Tinha uma grande dificuldade de visão. Estava dominado por uma nostalgia que não conseguia superar. Entretanto, como testemunhara mais tarde, Deus usou justamente da sua fragilidade para revelar a sua grandeza. Foi um excelente pai de família, um admirável missionário leigo, um zeloso ministro da Eucaristia e dedicado diácono permanente. Desta forma, revelou-se como alguém que colocou os seus dons à disposição da sociedade
e da Igreja, a quem sempre foi fiel. O encontro com a espiritualidade de Schoenstatt acrescentou à sua forma de viver a dimensão de valor. Ele mesmo explica. Devo confessar, antes das instruções Schoenstattianas, minha vida espiritual era como cumprir obrigações, missas e etc. Depois, através dos retiros, cursos e conhecimentos marianos, o Espírito fez uma mudança, não só de desobrigar, como também de descobrir e fazer por amor, conscientizando sempre mais e compreendendo sempre mais os valores espontâneos das pequenas coisas para chegar às grandes. Schoenstatt me levou a entender o fundador, Padre José Kentenich. Schoenstatt me levou a entender Maria, a Santíssima Trindade, a vida de Jesus. Schoenstatt me fez entender o valor da família, o valor da oração e da adoração, a transformar tudo em oração, o valor do Santo Terço. Schoenstatt me levou a uma missão. Assim, Schoenstatt me levou ao diaconato para evangelizar, ser um serviço para a Santa Igreja. Reflitamos. Na minha vida em geral, estou disponível e pronto a oferecer os dons que Deus me deu com generosidade e prontidão, sem esperar recompensas? Na comunidade, na igreja, coloco-me a serviço e o realizo de forma desprendida, sem esperar reconhecimento? O que levamos para a nossa vida das palavras de João Possobon citadas há pouco? Concluamos este momento de oração e reflexão, cantando o lema do ano João Possobon. João Possobon, um filho vinculado ao pai e fundador, o Padre José Kentenich. Vamos seguir a reflexão do nosso livro a partir da página 18. E nós vamos iniciar essa nossa reflexão partindo das palavras do próprio João Possobon. Ele diz: Desde que eu entendi, fiquei sempre ligado à fonte original, imaginando esses heróis e o fundador. Então me senti assim como um pequeno aluno, um aluninho junto ao fundador, Padre Kentenich. E junto com esses heróis, apesar de que eu não conhecia nem o lugar, não conhecia o santuário original, mas eu me sentia sempre lá, como um aluninho que estava naquela escola, naquele lugar. Nesta afirmação singela, João Possobon revela a sua proximidade e abertura para com o fundador, o Padre José Kentenich. Nela encontramos um misto de respeito e filialidade, como é próprio da sua personalidade. O fundador é o mestre em toda a sua grandeza e sabedoria. Ele, o aluninho, o menor de todos, junto aos grandes heróis da história da fundação de Schoenstatt. Sua maneira de falar, todavia, evoca algo genuíno, algo que é fundamental na espiritualidade de Schoenstatt, a autêntica filialidade. Aquela filialidade que nos permite a todos nós do movimento chamar o Padre Kentenich afetuosamente de pai e fundador. O Sr. Germano Arendes, membro do Instituto dos Irmãos de Maria de Schoenstatt e uma pessoa muito ligada ao João Possobon, contou certa vez do amor e respeito
que o Sr. João tinha para com o pai fundador. Ele o via como um profeta, um homem de Deus, que tinha uma grande missão para a igreja. Num encontro pessoal com ele em 1952, o próprio fundador apontou para João e sua missão e lhe disse que cumprisse o seu compromisso lá fora, com o povo que o esperava. Contou também que João assinava de joelhos as cartas que mandava ao padre Kentenich e valorizava muito a bênção que ele, o fundador, deu à campanha da Mãe Peregrina. Era fiel e não fazia nada que não estivesse de acordo com o pensar do padre Kentenich. Foi um grande marco na vida do Sr. João quando, em 1979, pôde visitar, pela primeira e única vez, o túmulo do fundador durante sua visita a Schoenstatt. João Possobon, o aluninho na escola do fundador. A palavra aluno nos recorda de ser aprendiz e também do discipulado. Em ambos os casos, pensamos em alguém que se coloca em prontidão para aprender algo do outro, do mestre. Um aluno observa, escuta, aprende. O aluno João Possobon aprendeu desde cedo a arte de escutar. Por causa de um sério problema de visão que possuía, mal podia ler. Ele mesmo relata: Eu tinha símbolos, porque nunca pude ler nem a Bíblia, nem outro livro qualquer. Eu só podia escrever, porque há muitos anos quase não enxergo. Não pude ler a vida do padre Kentenich, nem a história de Schoenstatt, só posso ouvir. Então aprendi uma coisa bonita, que este ano é meu lema. Quem escuta nunca envelhece, está sempre pronto a servir. Eu sempre procurei escutar. Nas orientações do fundador, João sente ecoar a voz de Deus e de Maria. Numa carta de 15 de fevereiro de 1952, a irmã Norberta, que fora uma das 12 irmãs pioneiras que vieram pela primeira vez ao Brasil e que depois voltou para a Alemanha e que mantinha correspondência com João Possobon, numa carta a ela, ele comenta a chegada do padre Kentenich a Santa Maria. Ele escreve desta forma: Estamos com uma imensa alegria pela chegada do reverendíssimo padre José Kentenich, que há tanto tempo esperávamos. Beijando-lhe a mão pela sua chegada e considerando o que ele é a pura verdade que todos devem crer. Um santo instrumento enviado por Maria. Tudo o que ele quiser e tudo o que exigir, é Maria quem o quer. João Possobon, um aluno que anda sob a bênção do fundador. Reconhecer-se como um aluno e se manter nesta consciência, como nos disse João, é também um reconhecimento ao mestre. Usando uma imagem, João Possobon parece ser um peregrino que anda conscientemente nos passos de outro que lhe abriu caminhos. Expressão dessa atitude é o valor que João Possobon dava à bênção do fundador. Numa carta ao padre Kentenich, em 1951, ele apresenta todo o seu trabalho apostólico, oferecendo-lhe um ramalhete espiritual depositado no capital de graças. Como resposta, por intermédio de irmã Norberta, padre Kentenich lhe comunica que o oferecera no santuário original, pedindo a bênção e proteção especial da Mãe Celeste para todas as suas zelosas aspirações. Esta resposta do fundador lhe trouxe grande alegria. Em 10 de setembro de 1980, quando a campanha da Mãe Peregrina completava 30 anos,
ele recordou a bênção do pai fundador com as seguintes palavras: Nesta hora também recordamos aquela bênção do pai fundador, o padre José Kentenich, no dia 4 de agosto de 1951, que ele enviou do santuário original. Aquela bênção maravilhosa foi a força desta campanha. Filial e respeitosamente, no final da carta ao fundador, João Possobon renova o pedido da bênção, porque, segundo seu próprio testemunho, esta dá um grande estímulo e lhe rejuvenesce espiritualmente. O amor à Igreja. João Possobon dedicava profundo amor e respeito à Igreja. Esta atitude ele também aprendeu do padre Kentenich. Como ele dizia, aprendeu a viver a atitude do padre Kentenich diante da Igreja e da sua autoridade. A expressão dilexit ecclesiam é uma expressão em latim que em português quer dizer ele amou a Igreja, que está sobre o túmulo do fundador em Schoenstatt, na Alemanha, expressa esta atitude de amor à Igreja do padre Kentenich e que ele mesmo desejou que fosse gravada no seu túmulo. João Possobon, como seu discípulo, também serviu e amou a Igreja. Para ele, a Igreja não era apenas a comunidade dos que creem em Cristo e participam da salvação, mas também é a comunidade que está a serviço da salvação do mundo, junto com o seu fundador, Jesus Cristo. Numa carta de 27 de fevereiro de 1955, João Possobon escrevia a Dom Antônio Reis, bispo de Santa Maria, manifestando a sua decisão de ajudar os sacerdotes na salvação das almas, pois ofereci a minha vida a Maria, para que ela a tome, agora ou dentro de 20 ou 30 anos, conforme o que Deus achar melhor para a salvação das almas. A expressão maior de seu amor à Igreja foi a sua santidade e os tantos anos de peregrinação com a imagem da Mãe e Rainha. O seu apostolado nem sempre foi compreendido e muitas vezes ele encontrou resistência de parte de bispos e sacerdotes. Essas dificuldades aumentaram durante o tempo do exílio do fundador, quando o padre Kentenich, por ordem da Igreja, permaneceu 14 anos nos Estados Unidos separado de sua obra. Aqueles foram tempos muito difíceis. Entretanto, João os enfrentou com segurança, sempre fiel ao fundador. Através do seu apostolado, ofereceu à Igreja um impulso renovador, mostrando a importância do apostolado leigo, que na época era uma verdadeira novidade. Vejamos a seguir fatos e testemunhos que comprovam a fidelidade e a missão de João Possobon em relação à Igreja. Aqui na página 21 do nosso livro, nós encontramos uma dinâmica de trabalho de grupo. Nós não vamos fazer nessa dinâmica porque a maioria dos senhores está sozinho, em casa, acompanhando este encontro. Nós vamos escutar os textos que estão na página 21, 22 e 23. Acompanhá-lo, o texto que está aqui, o que vamos escutar, o que vamos ver. E no final vamos fazer uma reflexão. Numa carta de 6 de fevereiro de 1970 ao Papa Paulo VI, João Possobon escreveu, entre outros: Quero hoje encontrar-me com o Santo Padre e o Papa, através dessa pobre carta. Todos os dias me uno em espírito ao Santo Padre e o Papa, aos bispos
e aos sacerdotes e toda a Igreja. Quanto mais experimento em minhas caminhadas a mentalidade deste mundo modernizado, dominado pela moda, pelo materialismo, tanto mais me sinto impulsionado a cooperar na evangelização do povo. Mas creio inabalavelmente que a Virgem Santíssima que trouxe o Salvador ao mundo será a grande vencedora que abrirá os corações para os mandamentos da salvação. E tudo o que faço será numa consciência de cristão maduro que se dá inteiramente ao serviço da Santa Igreja. Numa carta de Dom Ivo Loscheider, bispo de Santa Maria, de 22 de janeiro de 1980, lemos: Recebi seu confortador relatório, datado de 6 de dezembro. Imagino como Cristo e a Mãe Maria devem anotar tal soma de generoso e santo trabalho, e quanto a Igreja se enriquece com tal apostolado. Que Deus lhe dê saúde, para que possa continuar a ser o grande instrumento de salvação para muitos. Saúdo e abençoo também seu fiel companheiro, o Baldo Pimentel, que muitos anos acompanhou João Possobon, especialmente nos últimos anos de sua vida. Tenho a impressão de ver Paulo e Barnabé caminhando e distribuindo os dons de Deus. Mais tarde, em 11 de abril de 1999, já no empenho pela beatificação de João Possobon, Dom Ivo escreve: O diácono quis sempre viver em sintonia e diálogo com seu bispo. Para isso, além de frequentes visitas pessoais, escreveu numerosas cartas, prestando conta dos seus trabalhos. Tais cartas são um belo repertório de espírito eclesial. E ainda explica que durante anos o João Possobon acalentou o desejo de se tornar sacerdote, até que o seu pedido foi feito ao núncio apostólico e que ele lhe respondeu: permaneça diácono e poderá realizar uma grande obra evangelizadora. E revelou assim uma grande humildade e obediência, confirma Dom Ivo. Padre Francisco Bianchini, seu último pároco, na homilia da Santa Missa de Corpo Presente de João Possobon, falou da dimensão global da sua vida. Sua vida, seus trabalhos, suas atitudes e sua espiritualidade falam a todos os setores da Igreja e a todas as pessoas. Também que ele jamais saía da secretaria da paróquia sem pôr-se de joelhos e pedir a bênção ao sacerdote. Mostrou também como ele cultivava uma estreita vinculação com a paróquia e solicitava a aprovação de seus programas espirituais. Salientou que João foi um homem que dava resposta e uma mensagem para este tempo, este momento da história. Depois que escutamos esses textos tão bonitos, podemos fazer um instante de silêncio e refletir. O que a carta de João Possobon toca para nós? O que nos chama a atenção do testemunho que Dom Ivo Loscheider deu pelas suas cartas? E quais os elementos que nos chamam a atenção no testemunho do Padre Francisco? Num instante de silêncio, reflitamos. Concluindo essa nossa reflexão,
nós vemos que tanto o Padre Kentenich como João Possobon tinham a sua missão voltada às necessidades da Igreja. A fidelidade do Padre Kentenich à sua missão fez surgir um grandioso movimento apostólico a serviço da Igreja. E a fidelidade de João Possobon à missão fez brotar um serviço à Igreja através do apostolado nas famílias, como um apostolado do movimento de Schanstatt. Também nós, que fomos chamados, queremos ajudar a Igreja a cumprir a sua missão hoje. João Possobon não só rezava pelas vocações sacerdotais e religiosas, mas, sobretudo, pela santificação delas. Entre as muitas intenções propostas por ele para celebrar os 10 anos da campanha em 1960, estava especialmente esta: pela santificação dos sacerdotes e bispos, para que as famílias se tornem mais santas, pelas vocações sacerdotais e religiosas, pela sua perseverança e santificação, pela santificação dos sacerdotes. Neste tempo em que vivemos, verificamos entristecidos tantos ataques à nossa Igreja Católica, ao Papa, aos bispos e sacerdotes. Certo, houve muitos erros cometidos por tantas pessoas ligadas à Igreja, e estes nos deixam profundamente envergonhados e desiludidos. Isso nós não podemos calar. E esses erros vão continuar acontecendo, porque onde tem seres humanos, nós encontramos o erro. Entretanto, devemos ter o cuidado de não cair na onda de condenar toda a Igreja, porque alguns fizeram mal. Há tanto bem na Igreja, há tantas pessoas santas fazendo o bem. Apesar das nuvens escuras que pairam sobre ela, no fundo, reluz o brilho da santidade de Cristo, da Mãe Imaculada e de tantas pessoas que nos séculos e milênios santificaram nossa Igreja. Agora, nós teremos na nossa tela as mesmas perguntas que estão no livro e reflitamos por alguns instantes. Reflitamos. Tendo como cenário a situação atual da Igreja, queremos nos perguntar: como agiria o nosso Pai Fundador diante desta realidade? E como João Possobon, que, como vimos, tinha tanto respeito pela Igreja, pelo Papa, pelos sacerdotes, como agiria ele? E nós, como agimos? Realmente amamos a Igreja? Sentimos-nos responsáveis por ela? Rezamos por ela? Nos empenhamos por vocações para a Igreja? A santidade da Igreja se revela de modo especial pela santidade dos batizados. O nosso testemunho de vida como batizados realmente é coerente? As pessoas que não têm fé conseguem descobrir Cristo pelo meu testemunho de vida? Encerrando o nosso encontro, tentando resumir o tema que vimos hoje, nós vemos que nós vivemos um grande desafio de seguir os passos do Padre Kentenich e do João Possobon no amor à Igreja. Por isso, aqui no nosso livro nós temos um desafio prático que pode servir para cada um de nós. Algo muito atual é o uso do WhatsApp. Através deste aplicativo, recebemos muitas mensagens, também as mensagens para os nossos encontros. Algumas dessas mensagens são úteis, verdadeiras, e outras nem tanto. Muitas vezes recebemos mensagens que criticam o Papa, a Igreja em geral, os bispos. Uma pergunta importante para nós é esta: o que fazemos com estas mensagens?
Muitas vezes fazemos uma leitura rápida, não refletimos sobre o seu conteúdo, não procuramos saber se é verdade ou não e logo passamos adiante, a encaminhamos. Já paramos para pensar no mal que nós estamos fazendo desta forma? Uma atitude coerente com o nosso ser Shanstatiano é passar essas mensagens pelo filtro de Shanstad. O que é isto? Isso significa que devemos antes nos perguntar: o que o nosso pai fundador faria no nosso lugar quando lesse essa mensagem? Será que o João Possobon leria e enviaria mensagens falsas sobre a igreja? Será que o que escrevemos ou que queremos passar adiante está de acordo com o amor à igreja do nosso pai fundador e também do João Possobon? Às vezes pode ficar a dúvida: como vou saber se é verdade ou não? É bom perguntar, é bom encaminhar para nossa assessora, é bom talvez perguntar para o pároco, mas na dúvida se é verdade ou não passar adiante. Toda vez que a mensagem for uma crítica que pode não ser verdade e que atinja diretamente a igreja, não passamos adiante. Podemos rezar. Estamos aqui mais uma vez, na capela do Centro Mariano, junto à imagem do peregrino original, para a oração final do nosso encontro. Nesta formação de hoje, nós escutamos e estudamos que João Possobon foi um fiel aluno na escola do pai fundador, o Padre José Kentenich. Queremos pedir aqui para a Mãe de Deus, para a nossa Mãe Rainha, que foi também a mestra do João Possobon, que ela também nos ensine a conhecer, a amar e a caminhar nos passos do fundador do movimento de Shanstad, do Padre Kentenich. Para isso, reunindo todas as nossas intenções, vamos nos consagrar à querida Mãe de Deus. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. E peçamos, como João Possobon, a bênção da mãezinha, tocando e pedindo que ela abençoe a cada um de nós, todos os missionários e todas as famílias que a recebem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com alegria esperamos todos para o encontro da próxima semana.